Olá, empreendedoras! Começando mais um vídeo nesse canal. Fiquei aí uns diazinhos, né, sem postar vídeo aqui, mas também devido à correria, né, aqui em dezembro, né, fim do ano, né, deu uma correria aqui na loja, graças a Deus, né, porque dezembro começou meio parado, aí depois nas vésperas, assim, tanto do Natal como do Ano Novo, graças a Deus aí a loja vendeu bem. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre dois assuntos. O primeiro é como foram as vendas de dezembro. E o segundo assunto que eu vim falar com vocês também é quando nós devemos contratar um funcionário. Então hoje eu vim falar com vocês sobre esses assuntos aí, tá bom, meninas? Bom, as vendas de dezembro, olha, no começo de dezembro eu estava bem preocupada, porque estava parada as vendas e eu falava, meu Deus, mas isso é dezembro? Fiquei bem preocupada, confesso para vocês. Porque o ano passado, nessa época, desde o começo de dezembro já foi muito bom as vendas. E esse ano não foi diferente. O mês começou e as vendas estavam bem paradas. Aí depois que foi, assim, chegando no meio do mês, aí que as vendas foi melhorar. Aí eu ainda falei para a menina que trabalha aqui, falei, agora tá com cara de dezembro, porque antes não tava bem parado, mas daí, graças a Deus, aí tem aquela coisa também, né, que brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, aí depois do meio do mês, aí realmente o movimento melhorou muito. Na semana do Natal foi uma bênção de vendas e a mesma coisa também na semana do Ano Novo. Graças a Deus, vendemos bastante, tanto para uso próprio como para presente também, que esse mês as pessoas se presenteiam bastante, né? Daí então, graças a Deus, foi bem sim. Mas, claro, poderia ter sido melhor se nós não tivéssemos passando esse quadro aí que estamos passando, né? Tá meio estranho, né? Não tá aquela coisa assim muito movimentado, né? Tá meio parado, a gente sabe disso. Então, aí, meninas, tava olhando aqui que entrou um menino aqui na loja. Então, daí, foi assim, né? Eu acho que foi geral, não foi só aqui na minha loja, foi para todo mundo. Todo lojista, realmente, eu converso com várias lojistas, sentiram essa diferença, né? Nesse ano, né, do ano passado, o faturamento meu esse mês de dezembro foi menor do que o dezembro do ano passado, não foi igual, foi menor, e a gente sabe que isso é ruim, né? Que a loja, assim, ela tem que estar todo mês, ela naquela crescente, né? Não cair, ela tem que estar sempre, que seja pouco, mas tem que estar sempre crescendo, vendendo mais. Então a gente sentiu essa diferença, porque foi ao contrário, né? Mas, tirando tudo isso, ainda foi bom, graças a Deus foi bom, vendeu bastante, porque nós sabemos também que agora nós entramos eu acho que uns 2 meses aí, né, que as vendas também, apesar que eu já entrei o mês de janeiro, né, o ano novo também, já tive vendas, graças a Deus também. E outra coisa também que faz muita diferença aqui na minha loja, que eu já comentei em outros vídeos, é o crediário, né? Porque ontem mesmo foi domingo, eu abro aqui, a minha loja, ela abre de domingo a domingo, ela não fecha, tá? Não fecha para o almoço, e dia de domingo ela abre também das 8 até 1 hora da tarde, até as 13 horas. E aí ontem não teve vendas, porém eu recebi parcela do crediário. Por isso que é bom a gente ter o crediário na loja, como eu já falei em outros vídeos, né? Mas é aquele crediário feito pelo sistema e que a gente consulta o SPC da cliente, tá? Não é marcar em caderno, vender fiado, não. Isso daí eu não recomendo para ninguém, eu acho que quebra qualquer loja. Eu acho que, bom, se alguém faz e dá certo, comenta aí, meninas, se na loja de vocês têm crediário, se vocês vendem fiado, se vocês conseguem receber bem a venda de vocês no feriado, né? Olha eu aqui. Essa venda no caderno, né? Que o cliente vai lá, marca no caderninho e depois vem pagar. Comenta aí como é que vocês fazem na loja de vocês, se vocês já tiveram problemas com o fiado, porque eu vou ser sincera para vocês, eu já tive muito problema com fiado. Por isso que eu parei de vender fiado no caderninho, sabe? Porque eu tive muito problema. E muitas vezes a gente, na hora de vender,
A gente é a melhor pessoa do mundo, né, na hora de vender. Mas na hora que a gente vai cobrar o cliente, aí tudo muda, né? Aí a gente já não é boa, e aí às vezes se é uma pessoa que é amiga, você perde a amizade por causa disso daí, né? Porque o cliente na hora de comprar, ele está sempre disposto, né? Agora na hora de pagar, aí é um problema. Então eu tive esses problemas e resolvi parar. E sinceramente para vocês, não afetou minha loja em nada. Não afetou em nada. Inclusive, teve clientes que eu parei, duas clientes que eu parei de vender fiado para elas, e hoje elas vêm aqui na loja porque tem o que elas gostam, o que elas querem, a numeração delas, que são plus size também, né? E compram e pagam no Pix ou no cartão, para vocês verem como que é, né? Porque muitas vezes, menina, a pessoa está comprando na loja da gente no fiado. E aí ela deixa de pagar a gente, mas ela paga outras coisas e ela compra em outra loja que vende à vista ou no cartão. Então por que a gente vai vender fiado, né? Não compensa. Porque vender fiado é a mesma coisa de você pegar sua mercadoria e tá dando para o cliente. E é melhor que ela esteja aqui na nossa loja do que ela tá lá na mão do cliente e a gente sem saber se vai receber, né? Agora o sistema não, porque se o cliente já tem o nome sujo, a gente já não vai vender. Então, aí tem consulta no sistema e a gente vê o score desse cliente também, como é que ele tá, se ele é um bom pagador, ali fala tudo. A hora que você joga o CPF lá, sai tudo desse cliente aí. Tudo, tudo, tudo. Então, é uma segurança pra gente. Não é 100%? Não é. Apesar de que eu nunca tive assim ainda, né, de levar calote assim de cliente do crediário. Isso aí eu nunca levei, não. Porque geralmente a pessoa que ela tem o nome limpo, ela não quer sujar o nome dela, ela preserva o nome dela. Agora aquele que já tem o nome sujo, ele não está nem aí. Então se tem o nome sujo, a gente consultou lá e está negativado o nome, a gente não vai vender, né? Aí a gente simplesmente vai falar para o cliente, olha, infelizmente o sistema não aprovou porque você tem restrição no seu nome. Então a gente vai selecionar esses clientes. E como eu já falei em outro vídeo, eu tenho acho que 37 por enquanto, acho que já até aumentou já, eu tenho que atualizar. Clientes no crediário que pagam direitinho e compram muito. Aquilo que eu já falei em outro vídeo, cliente que compra no crediário, compra mais. Cliente que compra à vista, compra menos. Então, o meu ticket médio da loja aumentou por causa do crediário, porque a cliente compra 800, R$ 1.000, 500, 600, mas ela vai parcelar. E se ela é uma boa cliente, quando ela termina de pagar, ela vai fazer outra conta e vai parcelar também. Acontece aqui também, às vezes, a cliente nem, quando ela é boa cliente, né, acontece dela nem ter terminado de pagar o crediário dela, falta tipo 2 parcelas e ela precisa comprar mais roupa, ela vem, compra e põe no crediário. Por quê? Porque ela é uma cliente que paga em dias. É claro que a gente só libera limite também para aquela cliente realmente, que ela paga em dias e que ela é uma boa cliente. Aquela também que, sabe, que acontece de atrasar, apesar de que também. No sistema, quando a cliente atrasa, o próprio sistema já vai gerar o juro para ela, né? No ato da compra, a gente já explica para a cliente que ela tem 3 dias para pagar a parcela dela e que se ela não pagar, o próprio sistema vai gerar um juro, que não é muito juro, porque tem a porcentagem que é legal, né? Não podemos cobrar juro também exorbitante, que é contra a lei, né? Então a gente tem que andar tudo certinho, tudo dentro da lei. Então, meninas, eu aqui vim falar para vocês, né, como foram aí as vendas de dezembro. Deixa aí nos comentários também como foram as vendas de vocês aí, porque eu acho que esse cenário que a gente está passando está muito parecido, né? Não está diferente, para todo mundo ele está meio parecido. E vamos crer e esperar, porque empreender é isso, né? Nós não perdemos a fé, vamos crer que esse 2026 será um ano melhor para todas nós, né? A gente tem que estar sempre acreditando que vai ser melhor. E agora também eu vou falar com você sobre outro assunto. Falei primeiro desse assunto, agora eu vou falar para vocês que até muita gente às vezes tem dúvida, né? Quando deve contratar um colaborador, um funcionário? Então, meninas, eu
A minha loja era em outra cidade, eu já falei em outros vídeos, era uma cidade Sorocaba. Ela é uma cidade bem grande, né? Acho que tem quase 900 mil habitantes. A minha loja era lá, porém também não era loja de centro, era uma loja de bairro. Lá em Sorocaba, eu fiquei 3 anos trabalhando sozinha, de domingo a domingo. Eu não tinha nem horário de almoço, porque a minha loja não fecha para almoço. De vez em quando eu tinha uma menina que ia lá me ajudar, tirava umas fotos, mas na maior parte do tempo eu trabalhava sozinha. Então era um desgaste muito grande, porque a gente sabe que não é fácil. Porque loja dá trabalho, né? Porque loja não é igual mais antigamente, né? Que a gente chegava, colocava a mercadoria nas araras e esperava o cliente chegar. Não, a gente tem que estar ali antenada na rede social, tem que estar tirando foto, tem que estar postando, né? E eu fazia tudo sozinha. Fazia desde as compras, fazia também a parte financeira da loja, a parte das compras, a parte de postar também. E também, como eu vendo, né, no Mercado Livre, aí tinha a parte também do Mercado Livre, tirar foto, editar, postar. Olha, meninas, então esses 3 anos eu confesso que eu fiquei muito sobrecarregada. E muitas vezes, quando o nosso cérebro está cansado, o que acontece? Ele não produz, ele fica assim, sabe, limitado. Parece que você não tem inspiração, você não tem ideias. Por quê? Porque o teu cérebro está cansado. Então, depois de 3 anos, aí eu mudei para essa cidade aqui que eu estou agora. Nessa cidade também tem 3 anos que eu estou aqui com a loja aberta. Porém, nessa cidade, daí eu fiquei mais 1 ano sozinha também. Porque eu pensei assim, bom, eu mudei de cidade. Não mudei o público, né? Apenas tirei algum público que aqui não funcionou. Mas quando a gente muda de cidade, o que acontece? Toda a clientela que eu tinha lá, eu tinha que fazer aqui também. Então eu já não podia chegar aqui, já contratar logo uma funcionária e eu, às vezes, né, não ter como pagar. Então, primeiro, eu fui trabalhando, fazendo a minha clientela, fidelizando os clientes. Mas eu confesso para vocês que eu estava bem cansada. Muito, muito, muito cansada, porque trabalhar de domingo a domingo, sem ter horário de almoço, olha, ainda mais lidar com o público, lidar com gente, com ser humano, porque nós sabemos que tem pessoas muito fáceis de lidar, e tem pessoas que nós temos que exercitar a paciência todos os dias, e ainda tratar bem esse cliente, né? Mesmo que a gente às vezes tem vontade, né, de falar umas coisas, a gente tem que tratar bem. Então, isso acaba acarretando um estresse na gente. E eu ia para São Paulo, que eu vou para São Paulo, claro, né? Quase toda semana, então ia de madrugada, como sempre, eu chegava à tarde, eu não ia para casa, eu já vinha direto para a loja, já abria a loja, começava a etiquetar, começava a encabidar, no outro dia eu passava as roupas, então eu estava muito, muito, muito cansada. Mas eu acho assim, que no começo do nosso negócio, a gente tem mesmo que se empenhar muito, dar o nosso sangue. Por quê? Para a gente levantar aquele negócio. Porque depois que ele já está mais estabilizado, você já tem sua cartela de clientes, aí já fica mais fácil. Mas no começo você ainda tem que fazer essa clientela e isso leva um tempo. Então eu cheguei aqui nessa cidade, daí eu fui fazer isso, né? Primeiro fui trabalhar, ver qual que era o meu público-alvo, se era o mesmo lá da outra cidade que eu morava. Então eu tive que fazer isso, né, sozinha, porque não adiantava já eu contratar uma pessoa, que primeiro eu tinha que levantar a minha loja. Então eu fiz de tudo. E outra coisa também que me sobrecarregava quando eu mudei para essa cidade aqui, eu não morava no bairro que eu moro hoje. Porque hoje eu moro no mesmo bairro que é a minha loja, porém a minha casa é numa outra rua, mais afastadinha da loja, né, que não tem movimento, é bom mesmo só para morar, e a loja fica aqui no centro comercial do bairro, onde está todo o comércio do bairro, que é a rua principal. E eu morava em outro bairro que era muito longe, e eu vinha a pé todos os dias para a loja, então isso também me cansou muito. Aí eu ia, só que eu não ia almoçar, né, porque a loja não fecha para almoço, e eu voltava à noite. Então eu estava
muito, muito cansada. Foi aí que eu pensei, quando passou um ano que eu estava aqui, né, que eu já tinha dado assim meu sangue mesmo na loja, a loja já estava erguida, já estava com uma cartela de clientes, eu tinha acertado o meu público-alvo, eu estava vendendo bem, graças a Deus a loja aqui nessa cidade fez a diferença. Aqui é uma cidade pequena, ela tem 30 e pouco mil habitantes, não chega a 40 mil. Mas o que acontece? Eu estudei o público-alvo e acertei muito aqui no meu público, trazendo roupas para um público mais plus size, que aqui não acha, as clientes vêm aqui na loja e falam, olha, eu vou no centro e não acho roupa para mim, porque lá só tem tamanho único ou é uma roupa muito pelada. E aqui na minha loja é uma roupa, tem também essas roupas peladas também, porém eu invisto menos nesse público porque vende menos. O meu forte, que eu invisto mais mesmo, é nessa mulher mais modesta, essa mulher que quer uma roupa mais fechada, sabe? No plus size também, porém agora eu já estou vendendo até o G3 e agora esse ano também vou trabalhar com o G4 também. Então o meu público maior é o plus size. Por quê? Por causa que não tem essa demanda aqui no plus size. Então eu creio que eu fui assim muito inteligente nessa parte de me voltar para esse público, porque muitas clientes minhas, elas me agradecem de eu ter montado a loja, porque elas falam que antes elas iam para Sorocaba para comprar roupa para elas, por não achar aqui na cidade. E agora elas acham aqui mesmo. Até esposos dela elogiam a loja, falam, olha, parabéns, sua loja é muito bonita, você acertou nas roupas, a gente encontra roupas lindas aqui que a gente não vê na cidade. Então esse também é o segredo do nosso negócio crescer, é a gente fazer a diferença. Porque se eu viesse para cá, não estudasse o meu público, né, não tivesse essa, né, que eu tive assim, essa ideia, falar, não, eu vou investir nesse público. Aí eu montava uma loja só de modinha e só essas roupinhas, tamanho único, tamanho pequeno. Quer dizer, eu ia ser mais uma aqui na cidade. Porque desse público aí já tem bastante lojas aqui. Mas eu não, eu falei, não, lá eu vou fazer a diferença, eu vou trazer coisas que ninguém traz, para mim sobressair sobre as outras lojas. E deu muito certo, graças a Deus a loja cada dia ela só vai crescendo mais, e eu cada vez vou, além de ter fidelizado muita cliente que não compra em outra loja, só compra na minha loja, e aí aquela cliente também que gosta muito da loja, ela vai indicando essa loja. Entendeu? Chega cliente aqui que fala, e tal, minha amiga me indicou a sua loja, que ela comprou roupa aqui, eu gostei, ela falou, vai lá na loja lá, aquela loja tem roupa para nós lá. Então, essa também é uma propaganda, né? Além da gente estar sempre também no online, divulgando todos os dias também, aí tem aquela propaganda boca a boca também, que a nossa cliente também faz para nós mesmos. Então essa é a importância da gente ter um bom atendimento e ter a roupa que a cliente quer, porque ela compra e ainda vai ainda vai fazer a propaganda para nós, vai nos indicar para parentes, amigas, vai fazer a nossa propaganda. É a propaganda boca a boca, que ela funciona muito, tanto para o bem como para o mal, né? Porque tem propaganda negativa também que funciona, né? Então nós temos que sempre estar preocupados nesse atendimento que a gente dá para cliente e também nesse público-alvo que a gente acerta e está sempre trazendo roupas para elas. Outra coisa também, trazer sempre novidades, não ficar na mesmice. Sempre na minha loja tem novidade, cada semana é novidade, porque a cliente que ela já comprou, se ela vir tiver a mesma coisa, ela não vai comprar, porque a cliente às vezes ela compra no impulso, pelo desejo, né? Então se ela vê uma coisa diferente, ela vai comprar, porque que mulher que não gosta de comprar, né? Então, meninas, acho que eu saí um pouquinho do assunto, né? Mas isso que eu queria falar para vocês. Quando que devemos contratar um funcionário? Realmente, quando a nossa loja está estabilizada e que nós podemos pagar esse funcionário também, né? Quando a gente vê que essa loja já tem um faturamento maior, que daí ela vai poder pagar esse funcionário também. Porque muitas vezes também o próprio funcionário ele vai pagar o salário dele, porque ele vai trabalhar. E hoje aqui eu tenho só uma funcionária. Só que eu estou todos os dias na loja. Eu não deixo a loja só na mão da funcionária. Claro,
Às vezes eu vou para casa, sim, mais cedo, vou cuidar das minhas coisas, da minha casa também. Mas também a gente tem que estar sempre no nosso negócio, sempre de olho, porque como diz aquele ditado, né, quem engorda o boi é o dono, né? Então a gente tem que, não é porque a gente contrata uma pessoa que a gente também vai largar a loja na mão da pessoa, não. Temos que estar sempre no nosso negócio e cuidando também, porque só o nosso cuidado, né, tem coisas que só nós devemos fazer. Até hoje a compra é eu que faço, a parte financeira, tudo é eu que faço. E tem bastante serviço também. A gente sabe que tem, que não, a gente não consegue, eu não consigo mais fazer sozinha. Principalmente agora que eu mudei para essa loja maior, então a gente vê a necessidade de ter uma pessoa para ajudar, porque a gente não consegue mais, porque também não vale a pena a gente até adoecer por causa de negócio, né, da nossa loja. A gente tem que estar bem também, a gente tem nossa casa, além da loja, a gente também tem outra vida, tem a nossa família que temos que cuidar, então nós temos também que ter esse discernimento de pensar assim, bom, a minha vida não se resume só à loja, eu tenho a minha casa, eu tenho família, antes eu não conseguia cuidar da minha casa, imagina, sobrecarregada. Se eu trabalhava até de domingo até 1 hora, que tempo que eu tinha para cuidar da minha casa? Não tinha. Agora não, eu posso chegar na loja mais tarde, eu já limpo a minha casa antes de vir para a loja, ou quando eu tenho mais serviço eu vou mais cedo, consigo organizar a minha casa, cuidar da minha família. Então, esse é o segredo também, da gente poder saber que nós temos vida pós-loja e nós devemos que a mulher, ela consegue cuidar de tudo. A mulher, ela é uma mulher sábia, a gente consegue dar conta de tudo, mas para isso nós temos que estar bem, a nossa mente tem que estar bem, nosso corpo, nós não podemos estar sobrecarregada. Quando eu estava muito sobrecarregada na loja, eu percebia que eu já estava sem paciência. E nós temos que ter paciência para atender o cliente, tem que estar sempre bem, atendendo ele, sorrindo. E uma mente cansada, gente, olha, eu vou falar para vocês, não funciona não. E às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu não vou contratar ninguém porque é uma despesa que eu vou ter. Mas também, se você não contrata e fica sobrecarregada, você não produz muito. Porque você está cansada, estressada, a mente fica estagnada. Eu estava desse jeito já não estava produzindo muito, muita canseira, sabe? Então, e outra coisa que eu costumo falar, ninguém cresce sozinho. Para crescer a gente tem que ter ajuda também. Porque não tem como você crescer e você dar conta de tudo, porque nós não somos máquina, né? Não é ligar um botão lá e a gente vai e depois desliga o botão. Não, nós somos humanos, né? Temos as nossas necessidades, temos as nossas obrigações, como eu falei antes, temos a nossa família, e nós não podemos abandonar uma parte da nossa vida para fazer outra parte. Então, nós temos que conciliar tudo e levar tudo, né, indo bem. Claro que não 100%, que nada na vida é 100%, né? Mas nós temos que ter essa sabedoria, sim, de cuidar do nosso negócio, cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família. Porque não podemos também abandonar nossa família por causa do nosso negócio, que também não é saudável. Então, meninas, nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre o tempo de contratar funcionário. Então, é nessa época, quando você vê que você já está sobrecarregada, que você não está tendo mais paciência, você está cansada direto, não está dando mais conta sozinha, é hora de contratar. E além disso também, é a hora que você pensar assim, mas será que a loja consegue pagar? Porque o salário da funcionária tem que sair da loja, né? A loja tem que pagar tudo. Porque a minha loja, ela paga tanto o aluguel da minha casa, da loja, paga funcionária, paga contador, paga imposto, sistema, paga tudo, internet paga tudo. Então, é nesse momento que nós devemos contratar. E a loja vai crescer mais também, né? Como eu falei para vocês também, eu também vendo no Mercado Livre, também é mais um serviço, né, que a gente tem que tirar foto, tem que postar, né? Então é muita coisa para uma pessoa sozinha fazer. E aí, se a gente está sozinha, o que que acontece? A gente fica limitada. Então, esse ano eu estou querendo fazer um site da loja. Sabe, já faz um tempinho que eu tenho pensado, né, em fazer esse site, né? Então, esse ano eu quero ver se eu faço. Eu estou pesquisando melhor para fazer. Se vocês aí têm site da loja de vocês, deixa aí nos comentários. Porque, por enquanto, eu vendo assim, no Mercado Livre e nos marketplaces também, vendo pelo WhatsApp, né? Tudo quanto é rede social, eu estou lá todo dia postando. Porque nós não podemos deixar de postar todo dia também na rede social. Porque hoje em dia, quem estiver fora da rede social
está perdendo tempo e está perdendo de ganhar dinheiro, porque funciona e muito. Então eu quero expandir mais ainda essa parte do online. Então eu estou pesquisando, estudando, e quando isso acontecer, que eu montar o meu site, eu venho aqui falar para vocês como foi, se tive dificuldade, como que é. Tudo no começo não é fácil, tudo é um processo, né, degrau por degrau. Não adianta a gente montar e já achar que já vai rachar de ganhar dinheiro, porque no online também, não é só achar que vai colocar a loja lá no online e já vai vender. Não, a gente tem que trabalhar também, um tráfego pago, a gente tem que investir. Como na loja física, como no online, tudo tem que ter investimento, tem que ter tempo, porque nada é tão rápido assim, né? Mas por isso que nós devemos começar o quanto antes, né? Porque existe um processo para acontecer, né? Então a gente vai caminhando de degrau em degrau para a gente chegar lá no topo, que esse é o nosso interesse, né, meninas? Então vamos começar devagar, aos poucos a gente chega lá. Então, meninas, eu vim falar para vocês hoje sobre esses assuntos. Quem aí gostou, curte, compartilha e deixa aí nos comentários, tá? As perguntas que eu fiz aí para vocês, como é que vocês estão na loja de vocês, como que foi as vendas de dezembro. E aguardem que logo, logo estarei postando outro vídeo para vocês. Até lá!